Romanos 12, versículos 1 e 2. Eu vou ler esses dois versículos e vou orar com vocês mais uma vez. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, muito obrigado por mais essa manhã, que nós podemos estar juntos aqui, compartilhando, Senhor Deus, da Tua Palavra, sendo edificados por ela, sendo consolados por ela. Obrigado porque o Senhor está aqui nos ensinando. Obrigado porque é o Senhor quem nos faz aprender, nos faz entender, nos ajuda a entender. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos através desse capítulo de hoje que nós vamos conversar, mover o nosso coração na direção do Senhor, sermos movidos na direção do Senhor. Eu peço a bondade do Senhor, eu peço a graça do Senhor sobre nós. Eu peço ajuda, porque sozinhos, sem a ação do Teu Santo Espírito em nós, ou se a gente se deixar levar pelas distrações, vai entrar por um ouvido, sair pelo outro, e isso não vai ficar na nossa mente, não vai nos ajudar. Então eu peço a graça do Senhor que nos ajude a conversar, aprender e sermos desafiados hoje, Senhor. Eu te peço, eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Acho que você pode sentar ali, acho que é melhor para você. Eu vou pedir para você fazer uma coisa. Eu quero que você leia esses dois versículos de novo, silenciosamente aí, por alguns instantes. Só lê esses dois versículos, tenta entender alguma coisa dele, tá bom? Depois nós vamos voltar nele mais para o final. Tá? A gente não vai ler eles agora, eu não falo sobre eles agora no começo, vou falar eles mais pro final. Então, dá uma lida aí, esses dois versículos. Se você terminou de ler, compara, deixa o seu dedo aí, tá? Porque eu vou voltar nesse texto, mas compara com o capítulo 1, versículo 28, lá de Romanos. Compara com o capítulo 1, versículo 28. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Nós vimos isso lá no começo, né, da carta, onde o apóstolo Paulo ele vem mostrando como são as pessoas. E aqui, esse capítulo 1, mostra deliberadamente por que a ira de Deus vem sobre as pessoas. Por causa do pecado. E o que é o pecado? É exatamente isso. Eles não acharam que conhecer a Deus era algo importante, era algo bom. Eles acharam que era algo inútil. Então o texto diz que Deus então os entregou a um inútil modo de pensar. Ele deixou que eles fossem pelos seus próprios modos de pensar. Inúteis. E aí vocês viram já, a gente passou os primeiros 11 capítulos falando sobre como é esse inútil modo de pensar, tanto dos gentios pagãos, idólatras, que rejeitam a Deus para adorar outras coisas, quanto dos judeus que acharam que só pelo fato de terem uma lei, eles iam conseguir conquistar Deus com aquilo. Então, esse inútil modo de pensar, e o apóstolo Paulo falou isso no capítulo 6, 7, nos últimos que nós vimos, 9, 10 e 11, sobre o orgulho, né? E ele falou depois um alerta para nós, no capítulo 11, que nós vimos na semana passada, cuidado para que você, gentil, também não se orgulhe, achando que você pode alguma coisa, né? E ele termina esses 11 capítulos com um cântico de adoração a Deus, falando sobre o conhecimento de Deus, né? Sem ter como explicar direito, ele diz: o conhecimento de Deus é tão grande e rico que eu não tenho como descrever completamente. Quem ensinou para Deus? Quem passou por isso? Ninguém, né? Então, é interessante a gente falar sobre isso. Por quê? Lembra que eu falei com vocês na semana passada que era uma virada agora? Os primeiros 11 capítulos foram por quê? Por que é que nós somos salvos? Lembra que Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja, a igreja de Roma,
né? Eram crentes, e lá naquela igreja tinha judeus, tinha gentios, crentes, tá bom? Então ele está explicando, ensinando muita coisa, e ele pega os primeiros 11 capítulos para falar sobre quem nós somos, qual é a nossa identidade, por que devemos viver neste mundo diferente, por que nós somos diferentes, o que tem de diferente. Então ele foi mostrando isso todo no capítulo de 1 a 11, que é a fé que nós temos em Cristo, a salvação que recebemos de graça pela fé em Cristo. E essa é a nossa identidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir de agora, no capítulo 12, então ele vai virar para Já que nós sabemos quem nós somos, então como é que nós vivemos nesse mundo? Agora ele vai para questões mais práticas, baseado naquilo que nós somos. Ele não poderia simplesmente dar uma série de regras, que nem os judeus tinham lá a lei, faça isso, faça aquilo outro. Ele não podia simplesmente fazer isso, pegar o capítulo 12 e já sair falando, faça isso, faça aquilo outro. Que nem é. Vocês vão ver que nem é assim. Mas primeiro ele mostrou por que é que nós fazemos o que nós fazemos. Por que é que nós somos chamados, convidados, exortados, conclamados, sei lá, qualquer coisa. Há uma súplica para que a gente faça diferente, que a gente viva diferente, por causa de tudo que nós vimos até aqui, nesses 11 capítulos. Nós fomos transformados, não merecíamos, estávamos condenados, mas o Senhor nos ajudou, nos amou, nos trouxe para perto, nos resgatou. Então por quê? Aí nós vivemos diferente, tanto é que o capítulo começa com, portanto, irmãos, suplico. Né? Você pode ver a sua versão aí, diz alguma coisa parecida. Portanto, irmãos, eu suplico. Diante de tudo que nós vimos, de quem nós somos, por causa do que Cristo fez por nós, portanto, então é a conclusão, portanto, eu suplico a vocês, eu rogo a vocês, ele poderia ordenar, eu ordeno que vocês façam isso, mas não é esse o propósito. Ele está dizendo, eu suplico a vocês. E aí ele vai falar, eu suplico que vocês entreguem o seu corpo a Deus por causa do que ele fez com vocês. A gente vai falar mais sobre isso no final. Mas aí, por que isso aqui é importante? Porque ele vai entrar agora numa série de coisas práticas da vida. E coisas que são meio difíceis de viver. E eu quero passar elas primeiro, antes de voltar nos versículos 1 e 2. Tá? Essa aqui é um negócio que nós vamos conversar sobre ele, mas depois é importante você ler de novo e pensar sobre tudo isso. E uma das primeiras coisas que o apóstolo Paulo fala é o amor a mim mesmo. E ele vai falar isso a partir do versículo 3. Ele diz assim, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus te deu. A primeira coisa que ele fala para a gente pensar sobre nós mesmos, diante de tudo que vimos, até aqui nos 11 capítulos, é o amor que devemos ter a nós mesmos, né? Por que isso é importante? Porque o mundo fala bastante sobre isso. Que devemos amar a nós mesmos, você precisa se amar muito. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né, as escrituras estão dizendo para nós, de acordo com a graça que ele recebeu, ele chama a gente, prestem atenção. Dou a vocês a seguinte advertência. Prestem atenção. Não se considerem melhores do que realmente são. Irmãos, essa aqui é uma frase que é completamente diferente do que você vai ouvir nas ideias do mundo por aí. Por quê? Porque o mundo, as pessoas do mundo, as ideias que surgem no mundo, que vivem no mundo, elas são centradas no homem. O homem é o centro de todas as coisas. Então você é o centro de todas as coisas. Então ele vai dizer para você, você é melhor do que todas as pessoas. Você é melhor, tudo tem que ser para você. Tudo é seu, você é o campeão, você é o vencedor. É você.
E o apóstolo Paulo aqui, logo que ele fala sobre quem nós somos em Cristo, e ele vai falar um pouco sobre a nossa vida com o Senhor, ele vai dizer a primeira coisa: não se considerem melhores do que realmente são. Existe um padrão aqui de você entender quem você é e de quem eu sou. A primeira coisa que ele vai mexer é com o nosso orgulho. Depois de falar quem nós somos em Cristo, ele vai falar do nosso orgulho. Quem nós somos em Cristo. Não se considerem melhores do que vocês realmente são. Antes, e esse antes ele é interessante porque, mas, né, ao invés de vocês se considerarem melhores do que realmente são, sejam honestos em sua autoavaliação. Avaliem a si mesmos, sejam honestos com isso. E qual é o padrão? Qual é a medida? De acordo com a fé que Deus nos deu. O que isso significa? Significa que o padrão é a gente olhar para o que Deus fez. É a gente olhar para essa nossa confiança que nós temos em Deus. Para aquilo que Deus fez na nossa vida. A gente olha para isso, esse é o padrão da gente perceber quem nós somos. A gente poder medir quem nós somos. Irmãos, isso é um dilema, sabe por quê? Porque a gente ouve muito, e é verdade, que nós somos especiais. É verdade. Jesus não morreu pelos animais, por mais que eles sejam bonitinhos e fofinhos, e legais e divertidos. Jesus não morreu pelos animais. Jesus não morreu pelas plantas, por mais que elas sejam lindas, por mais que elas tragam um cheiro gostoso. Jesus não morreu diretamente pelos alimentos, porque por mais que eles sejam gostosos. Jesus morreu por nós. Ele veio à Terra, se tornou homem como nós e morreu por nós. E quando ele morreu por nós e pagou o preço para nos trazer para perto, para dar de fato o valor. Então percebe, existe muito valor em nós, porque Cristo morreu por nós. Se o nosso valor está na vida de Cristo, então nosso valor é infinito. Esse é um lado da moeda. Só que aí a gente tende a ficar nisso e esquecer de que nós, por nós mesmos, esses 11 capítulos iniciais, não valemos nada. E é interessante ouvir um pastor falando uma frase, uma vez no passado, que olhando para Romanos, ele pensava naquela poesia que dizia: você não vale nada, mas eu gosto de você. A gente olha para o outro lado da moeda, que é: nós não valemos nada. Nós estávamos perdidos. Perdidos. Né? Estávamos caminhando, como o texto que nós acabamos de ler, o capítulo 1, versículo 28, nossa mente era naturalmente indo para a inutilidade. Achávamos que conhecer a Deus era algo inútil. Então, ele deixou as pessoas viverem de acordo com a sua própria vontade, já que eles rejeitaram a Deus. É isso que o capítulo 1 fala. E nós vimos isso lá no capítulo 1. Então, sim, existe um valor? Existe. Na medida daquilo que o Senhor é para nós. Né? Na medida da confiança, daquilo que nós sabemos de quem é Deus para nós, daquilo que nós confiamos. De quem nós somos em Cristo. Então, a primeira coisa, ao pensar no que Cristo fez, no amor de mim para mim mesmo, qual é? É não pensar além do que deve. Essa é a advertência. Esse é um alerta para mim, esse é um alerta para você. Irmãos, todos nós somos orgulhosos. Não tem um aqui que não seja. Não tem. Não adianta rir com esse sorrisinho. Não tem um aqui que não seja orgulhoso. Todos nós temos que lidar com o orgulho. Todos nós achamos que somos mais do que somos. Todos nós achamos que somos o centro das coisas mais do que de fato somos. Então, a advertência de Paulo ao começar esse período prático é: cuidado com a visão que você tem de você mesmo. É de acordo com o seu relacionamento com Cristo. Não é de acordo com o seu valor sozinho. Interessante que, se você pegar uma obra de arte famosa, só a obra em si, às vezes,
ela é bonita no geral, às vezes tem lá algumas que não são tão bonitas assim, que é gosto, né? Uns gostam, outros não gostam. Mas você pega a pintura e você descobre que ela vale milhões. Por quê? Porque ela está associada à pessoa que pintou. Né? Ela está associada a um artista famoso. Por exemplo, uma cópia daquela, se você pegar e for lá, tirar uma foto, imprimir e botar na sua sala, é bonito, mas não vale nada. Né? Então não é só a obra em si, é a quem ela está ligada. Esse é o valor da nossa vida. É a quem nós estamos ligados. É de acordo com a proporção, a medida de acordo com a fé que nós temos no Senhor. Esse é o nosso padrão. É isso que Paulo falou nos primeiros 11 capítulos. A segunda coisa que nós pensamos aqui, irmãos, então, que o apóstolo Paulo vai lidar nesse capítulo 12 é o amor aos irmãos em Cristo, isto é, a igreja. Tá? Ele vai citar algumas questões sobre o relacionamento com os irmãos, como nós devemos nos portar no relacionamento com os irmãos. E perceba que isso tudo não é somente uma ordem, não é uma ordem, é uma súplica. Eu suplico a vocês que, com base no relacionamento que vocês têm, com base naquilo que Cristo fez por vocês, e vocês sabem quem é Cristo e o que Ele fez por vocês, aí ele vai dizer, presta atenção na sua vida e presta atenção em como você se relaciona com o seu irmão. Tá? E aí nós vamos aí partir do versículo 4 em diante. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, corpo é algo interessante para a gente pensar. E membros. Um corpo, vários membros, com funções específicas. Assim é também com o corpo de Cristo. Da mesma forma é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Ele fala isso lá em 1 Coríntios também. Ele ilustra a igreja, o relacionamento dos irmãos com o corpo humano. E qual é o corpo humano? Um só corpo com vários membros com diferentes funções e cada um exercendo a sua função para o bem do corpo. A mão não se rebela, e é isso que ele fala lá em 1 Coríntios. A mão não se rebela e fala assim, eu não quero mais. Não existe isso. E se acontece, por exemplo, né, já citei isso com os irmãos, tinha um conhecido meu que ele caiu de moto, ele bateu num poste, e ele bateu aqui o ombro, assim. E aí aqui ele perdeu a força da mão direita, do braço direito. Ele conseguia movimentar, mas ele não conseguia pegar as coisas. Então praticamente ele não tinha força nesse braço. Né? Ele pegava aqui, colocava no bolso e deixava assim mais ou menos para ele não ficar muito assim, né? Solto. Isso a gente chama, alguém que passou por isso, ele tem uma deficiência, ele tem um problema. Esse não é o corpo funcionando como corpo, o braço dele não consegue mais funcionar. Por quê? Por causa de um acidente, ele não consegue mais funcionar. Então, o exemplo do corpo como igreja, ele é fantástico, na igreja como corpo, porque significa cada um fazendo a sua parte, participando juntos, né? Imagina como é mais difícil para você, por exemplo, comer, se as suas duas mãos não estiverem funcionando ou não estiverem te ajudando. Vou fazer greve de fome. As mãos dizem para a boca. E a boca fala, não vai não, eu quero comer. O que ela vai ter que fazer? Vai precisar de ajuda do abdômen para poder chegar até o prato e ficar comendo que nem cachorro. Né? Mas isso não acontece. O corpo funciona como um só para o bem do corpo, porque quando a mão traz o garfo até a boca e você bota aquele alimento para dentro e aquele alimento vem para dentro do seu organismo e aquele organismo começa a separar os nutrientes e jogar ele para partes do seu corpo, vai chegar na sua mão. Vai chegar oxigênio e vai chegar nutrientes para sua mão, que ajudou no processo de pegar o garfo e trazer para a boca. Essa é a ideia do corpo. Ele diz, da mesma forma, assim é com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes, somos pessoas diferentes, com formas de agir diferentes, capacidades diferentes, jeitos diferentes, mas todos pertencemos uns aos outros. Tá? A esse mesmo corpo que é o corpo de Cristo. Versículo 6.
E aí, ele vai dar alguns exemplos. Ele vai dizer que Deus, em sua graça, a gente precisa lembrar disso, em sua bondade, no desejo de nos capacitar, isso é a ideia de graça, né? Deus nos capacitando, Deus nos abençoando, então Deus, em sua graça, nos concedeu os diferentes dons. E aqui, irmãos, o propósito de Paulo não é falar sobre cada um dos dons. Essa lista é menor do que outras listas que existem em outras cartas. Mas o objetivo dele é mostrar para a gente que Deus, na bondade dele, ele deu para nós capacidade de servir uns aos outros no corpo. Então, qual é o amor que devemos dispensar e dar uns aos outros? Eu vou servir, eu vou me importar. Se você tiver capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. A mesma coisa lá do capítulo 3. Se tiver dom de servir, sirva com dedicação. Dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje as pessoas. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade ou com sinceridade, talvez fosse melhor a tradução, mas dê de verdade, sem ganância, sem pensar em outras coisas. Se for exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for demonstrar misericórdia, pratique com alegria. O que isso serve para nós? Irmãos, seja lá qual for a capacidade, a habilidade, ou seja lá o que for que Deus te deu e Ele deu para cada um de nós, faça com dedicação para o Senhor. Faça com empenho. Faça reconhecendo que é graça do Senhor, é bondade do Senhor, para servir o corpo. Percebe que todas essas listas que Paulo fez aqui é para servir ao outro. Visa servir, visa ajudar, visa apoiar uns aos outros. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para nós, a palavra de Deus está dizendo para nós você já sabe quem vocês são em Cristo? Sabemos. Então tem uma visão correta de vocês e tem uma visão correta dos irmãos. Ele continua, olha só. Amem as pessoas sem fingimento, né? Isto é, sem máscara. De verdade, amem as pessoas, se importem com elas. Odeiem o que é mal. Odeiem o que é mal. São duas coisas diferentes. Percebe que ele deu o negativo aqui. Odeie o que é mal e apegue-se firmemente ao que é bom. Odeie o que é mal e apegue-se firmemente ao que é bom. Então nós somos... ele nos alerta a isso. Olha só o versículo 10. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Amem as pessoas, amem os irmãos com amor fraternal. Isso é amor de irmão, de família, esse amor próximo. Se importa com elas. Né? É isso que ele está dizendo. Tenha prazer em ver o bem do outro. Eu não sei se vocês lembram, lá em Filipenses, no capítulo 2, quando ele está escrevendo, ele vai falar do exemplo de Jesus. Um pouco antes dele falar do exemplo de Jesus, ele diz, pense no bem, não pense só das suas coisas, mas levem em consideração o bem do outro. E aí logo depois ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se agarrou a isso, mas veio em forma humana, se humilhou, em forma de servo, morreu na cruz. Isso ele fez, pensando no bem do outro. Então, esse é o nosso exemplo. Desejo de honrar, de ajudar, de pensar no bem do outro. Só que aí o pensamento de muitas vezes as pessoas é assim, ele devia pensar no meu bem, já que é para pensar no bem do outro. Né? Só que você também está pensando só no seu bem. Então, pensa no bem do outro. Se o outro não está pensando no seu bem, isso é uma falha dele. Isso não justifica a sua falha. Isso não justifica a minha falha. Então aqui o chamado é para nós. Eu suplico a vocês, prestem atenção no modo como você lida uns com os outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Irmãos, é interessante a ideia de dedicação, porque não é natural nossa. Não é natural da gente. A gente faz, a gente se empenha.
Mas quando ele fala para a gente agir com dedicação, é porque se deixar a gente não vai agir. Principalmente para servir ao Senhor com entusiasmo, com dedicação, com força, sem desistir, sem desanimar com as pressões da vida, sem desanimar com aquilo que está acontecendo. Continua. Não é natural da gente. Então ele coloca aqui para a gente lembrar. Sirvam, trabalhem, sirvam ao Senhor com dedicação. Alegrem-se na nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. A gente sabe disso. A gente cantou isso, né? Falamos sobre não olhar as circunstâncias, sobre descansar em Deus, ser pacientes nas dificuldades. Por mais, irmãos, que eu gostaria de dizer para vocês que a partir de agora, em Cristo, vocês não tenham mais dificuldades nenhuma. E seria muito bom poder dizer isso, seria fantástico se eu pudesse dizer isso para vocês, irmãos, vocês agora não vão ter mais problemas na vida. Agora a sua vida vai ser só alegria, só festa, sucesso. Mas não é o que as Escrituras dizem, ele diz, seja paciente. Confia no Senhor em meio às dificuldades. Né? Os nossos olhos não estão nas circunstâncias, nós cantamos. Olho o amor do Senhor, lembro do amor do Senhor, lembro de quem Ele é. Sejam pacientes, não parem de orar. Nossa ferramenta de ajuda, de escape, de força é orar. Não parem de orar. Orem, busquem o Senhor. E é o nosso... é assim que a gente cultiva também o relacionamento com o Senhor. Eu tenho falado isso com os adolescentes, né? Estava falando e eu falo de novo, e eu quero repetir isso para vocês, para todos nós, mas para os adolescentes é importante porque eles estão numa fase de mudança onde eles vêm para a igreja porque vocês pais, porque nós pais viemos para a igreja, para o culto. Mas o desafio para vocês, né, é você ter o seu próprio relacionamento com Deus. É seu. O seu pai, a sua mãe não tem como ter esse relacionamento por você. Isso serve para todos nós. Eu não tenho como ter esse relacionamento com Deus por vocês. Você não tem como ter esse relacionamento por mim. Esse relacionamento com Deus é meu e Deus. Então eu preciso cultivá-lo através da oração, através da leitura bíblica. Não parem de orar. Versículo 13. Quando membros do povo santo da igreja passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre prontos a praticar hospitalidade, a receber, a apoiar. Isso era muito comum na época. Às vezes viajantes, pessoas que não eram nem conhecidos, e eles hospedavam, né? Eles recebiam, isso é cultural lá da época. Mas ainda assim ele nos chama a hospitalidade, a pensar no bem, né? A ajudar, a amparar, a cuidar. Ele está focando bastante na igreja nesse momento. Isso tudo é fruto, irmãos, de quem nós somos em Cristo. Entenda, você não consegue viver nada disso na sua própria força. Não é isso que Paulo está dizendo, ele combateu isso. Ele disse que o povo de Israel tentou fazer isso e não conseguiu. Eles esbarraram onde? Em Cristo, porque eles não conseguiam, somente Cristo poderia fazer, foi o que Cristo fez. E aqueles que não creram, se rebelaram, rejeitaram a Cristo. Então ele não está dizendo para nós um novo conjunto de regras, faça isso, faça aquilo, não é isso. Ele está dizendo que agora nós estamos em Cristo. O nosso modo de pensar é outro. Eu vou chegar lá, vamos para o próximo. O amor ao próximo. Então falamos de o amor a mim mesmo, o amor aos irmãos em Cristo e agora aos irmãos, o amor ao próximo, o amor a todos, a qualquer um. E aqui é qualquer um mesmo e você vai perceber isso. Você vai perceber como é fácil o que Paulo está propondo para nós, o que Deus está propondo para nós como cristãos. Olha como começa a primeira frase. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem aqueles que o perseguem. Isso é exatamente contrário ao que o mundo te ensina, o que o mundo tenta me ensinar. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Sabe quem? Aqueles que os perseguem. Irmãos, nós não temos uma perseguição deliberada por causa do Evangelho. Nós, ainda não, talvez um dia. Talvez tenhamos. Tá? Talvez tenha uma coisinha aqui, outra ali. Mas uma coisa tão gritante nós não temos ainda.
Mas esses irmãos ali viviam esse tipo de ameaça. Paulo mesmo, lembra? Foi um ameaçador da igreja. Ele foi atrás para prender, ele expulsava, ele arrancava as pessoas de dentro de casa e levava para a prisão se ele confessasse Cristo. Ele fez isso. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, olha, naquela época eu espero que a igreja estivesse orando por mim, quando eu era perseguidor da igreja. Então, abençoem aqueles que os perseguem. Orem por eles, orem para que Deus abençoe eles, converta o coração deles, mude a intenção deles. Não é pedir para que eles consigam, entendeu? Tipo assim, eles estão me perseguindo, eu espero que eles consigam. Não é isso, mas ore para que Deus mova o coração deles na direção de Deus. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. É a gente aprender a ter esse relacionamento, né? A olhar para as pessoas e poder servi-los dessa forma. Se eles estão chorando, poder chorar junto. Né? Se eles estão sofrendo, poder compartilhar e dividir essa dor. Se eles estão alegres, poder participar disso. Mas é interessante, porque geralmente, quando uma pessoa está alegre e você compartilha da alegria dele, ele não valoriza tanto quanto se ele estiver sofrendo e você compartilhar do sofrimento dele. Quando ele está sofrendo e você vem e ampara, a pessoa lembra, puxa, ele estava comigo aqui. Porque nas alegrias acaba sendo fácil, né? Momentos alegres, opa, vamos nos alegrar é bom. Mas ele está dizendo, se alegrem com os que se alegram e chorem com os que choram. Se coloque no lugar, participe, apoie, esteja junto. Caminhe, ajude. Né? Percebe que isso não é algo natural da gente. Desde o início. Algo natural da gente é pensar em mim mesmo, orgulho, que é o primeiro ponto. Dos irmãos, primeiro eu, se der, eu ajudo, se não der, se o irmão for legal, eu até posso amar ele, se ele não for tão legal, aí não vou conseguir, deixa pra lá, ele é difícil, né? E aí, pensando nos outros ainda, nos inimigos, vixe, aí que é mais difícil ainda, né? Então aqui o desafio é, percebe quem vocês são agora em Cristo? Isso mudou aí dentro. Mudou aí algumas coisas aí dentro. Vivam em harmonia. Os próximos versículos agora são bem interessantes. Vivam em harmonia com os outros, isto é, evita briga, a gente vai falar mais sobre isso. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem de tudo. Ele vai falar sobre orgulho e vai falar sobre vocês saber que nós somos iguais a pobres, completamente pobres. Né? Não tenha amizade com pessoas de condição humilde, situações miseráveis, talvez. Porque você vai pensar assim, eu sou pobre. Sim, você é pobre. Eu também. Mas tem gente muito mais pobre do que nós. Muito mais pobre do que nós. Né? Então, lembra disso. Versículo 17. Nunca paguem, olha que interessante, nunca paguem o mal com o mal. Se você recebe mal, não dê o troco com o mal também. Não, está dizendo muito pelo contrário. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. É interessante isso aqui, porque no que depender de vocês, tem vezes que não dá. Não tem jeito. O próprio apóstolo Paulo viveu isso, ele tentou, mas quando ele pregava o evangelho, isso não trazia paz. Então, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Façam o possível, no que depender de vocês. Algumas vezes não vai dar, e aí paciência, mas no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Olha só o final desse capítulo. Ele diz, amados, está falando com os irmãos, está falando com a igreja, amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue de tudo isso. Deixem que a ira de Deus se encarregue de tudo isso. Pois assim diz as Escrituras, ele vai citar lá, Deuteronômio, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, eu retribuirei, diz o Senhor. O apóstolo Paulo cita isso para dizer para nós, deixem debaixo da ira de Deus. Conversa com Deus, explica para Deus o que está acontecendo, mas não se viguem, deixe nas mãos do Senhor. Irmãos, isso não é natural nosso.
né? E percebe que todo esse discurso aqui, ele é muito parecido com o Sermão do Monte de Jesus. É interessante que Jesus, né, a ideia de quando lhe derem um tapa numa face, oferece a outra. Não é arrogância, não é orgulho isso. É a ideia de você não se vingar. É a mesma ideia aqui. De você não ir para cima, não querer fazer justiça com as suas próprias mãos, tipo assim, a sua justiça com as suas próprias mãos. Pelo contrário, olha o contrário. Esse pelo contrário, ele é fantástico. Porque existe a possibilidade de se vingar, que é o natural da gente. Aí ele vai dizer, pelo contrário. Aí ele vai dar um exemplo. Se o seu inimigo não é algum estranho, não é alguém que... seu amigo da sua família ou alguém simplesmente está passando na rua com fome. Ele está dizendo, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Não é para debochar. Não é para envenenar. É para fazer o bem. Né? Se o teu inimigo tiver sede, estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Essa expressão, ela é um tanto quanto nebulosa, ela não é tão simples, mas independente, algumas possibilidades é que você vai trazer, por um lado, você pode trazer vergonha para a pessoa. Isso pode fazer com que ele se arrependa, esse tipo de atitude, né? Deixa ele encucado, pensando, o que é isso que está acontecendo aqui? Isso pode fazer ele levar ao arrependimento. Isso pode fazer com que ele, como eu falei, se envergonhe do que ele está fazendo e repense tudo o que ele está fazendo com você, com a sua vida. Ou simplesmente pode ser deixando nas mãos de Deus para que Deus derrame o juízo dele. Então não sou eu fazendo. Eu faço a minha parte, que é fazer o bem. Olha a última frase desse capítulo. Não deixem que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. Irmãos, o que o Paulo está dizendo é que se eu me vingo do meu inimigo, eu estou combatendo o mal com o mal. Ele vem com o mal, eu respondo com o mal. Mas ele está dizendo, faz o contrário. Vence o mal fazendo o bem. Porque se eu responder com o mal ganhou. É isso que Paulo está dizendo. Não deixem que o mal os vença. Né? Mas vençam o mal praticando o bem. Então não é o inimigo não é aquela pessoa. O inimigo é o mal. O mal que aquela pessoa acredita, o mal que aquela pessoa vive. Eu já não vivo mais nesse mal, segundo as Escrituras, em Cristo. Então vença o mal, não a pessoa. O ato de maldade, o pensamento maldoso, a motivação má. Vença o mal com atitude de bem. Para terminar, eu vou voltar no começo. E o começo é como? Como viver tudo isso? E essa é a luta para nós, irmãos. Não é um conjunto de regras, é um conjunto de como viver tudo isso, e aí é onde eu volto nos versículos 1 e 2. Para a gente finalizar aqui. Ele disse, portanto, diante de tudo que nós já vimos nos primeiros 11 capítulos, de quem nós somos, de quem nós estamos em Cristo, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, que tudo é para Ele, por Ele e para Ele. Ao pensar nesse Deus, portanto, irmãos, eu suplico a vocês, eu rogo, eu clamo, eu me coloco de joelho dizendo, por favor, entreguem seu corpo a Deus. E aqui, a ideia para nós percebermos é do sacrifício. De um sacrifício. A imagem que ele tem na cabeça é de uma oferta de sacrifício. Mas ele está dizendo que agora o elemento que é oferecido não é um animal que vai ser morto. Ele está dizendo, ofereça o seu próprio corpo, se ofereça a Deus. Era muito fácil, né? Eu pequei, eu pequei, então agora o que eu faço? Vou pegar uma cabra ali da minha ovelha ali, vou levar e ela vai morrer no meu lugar. Então a oferta era um animal.
um outro ser ia morrer por você. Agora, em Cristo, Cristo morreu por nós e nós temos o perdão. Então agora, o que ele está dizendo é, ofereçam o seu corpo como oferta. Você se oferece a si mesmo como oferta, assim como Cristo fez. Se ofereceu como oferta. E aí, por que nós devemos nos oferecer como oferta? Ele vai falar aqui, por causa de tudo o que ele fez por vocês. É interessante, irmãos, que o pensamento pagão, o pensamento de quem não teme a Deus, até mesmo dos judeus que buscavam uma religiosidade, ou na religiosidade, serem salvos, o pensamento é o seguinte: eu vou oferecer coisas para Deus para que Ele me abençoe. Esse é o pensamento normal hoje. Eu ofereço para que Deus me abençoe. Ele está dizendo, Paulo está dizendo assim, eu ofereço porque Ele já fez isso por mim. Eu ofereço como resposta por causa de tudo que Ele fez por mim. Não para que Ele faça mais nada. Eu sou grato, eu louvo o Senhor, então eu ofereço a minha vida por tudo que Ele já fez por mim. Por causa de tudo que Ele já fez por mim. É o resultado daquilo que Ele fez por mim, me leva à gratidão, honrá-lo. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, ele fala, porque o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos move, nos incomoda a ponto de nos mover. E ele está dizendo então, por causa de tudo que Ele fez, entreguem o seu corpo como adoração ao Senhor. Sua vida. Ele continua ali, que seja um sacrifício vivo, não é um sacrifício morto. Não é para você ir lá e se matar. É para você oferecer a sua vida como oferta. Né? Vivo e santo. A ideia de lutando contra o pecado. Né? Ele nos purificou. Por causa do sangue de Cristo, nós hoje temos perdão. Somos considerados santos. Ele está dizendo que isso seja uma oferta de todo dia. Você vivo, atento, alerta, entendendo tudo o que você está fazendo e santo. Lutando contra o pecado. Né? Do tipo que Deus considera agradável, né? Do tipo que agrada a Deus. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então nós somos chamados a uma vida de adoração. Então a adoração não é só cantando, a adoração não é só orando. Isso tudo sim, com certeza. Mas é toda a minha vida agora, diante do Senhor. Todo dia. Uma oferta viva do meu ser, da minha atitude, da minha presença, da minha mente, do meu coração. Lutando contra o pecado, confessando meus pecados, pedindo perdão, sendo perdoado. Né? Sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. E aí ele vai mostrar um pouquinho para nós algo bem interessante. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não imitem, não tomem a forma, essa é a ideia. Não peguem a forma deste mundo. Não sigam pelo mesmo formato que o mundo faz. Porque esse mundo está perdido sem Cristo. Não siga o mesmo exemplo. Né? E a forma mesmo, você imagina, né? Aquela coisa, quando vai fazer gelatina, aí você pega a gelatina, que ela está líquida ainda, e bota num pote de florzinhas. Aí quando ele endurece, você tira, ele pegou aquela forma de florzinhas. Ele está falando que nós não sejamos formatados, né? Feitos à forma deste mundo, conforme o comportamento deste mundo. Mas que seja diferente. Como? Mas, ao invés de imitar o comportamento do mundo, ele está dizendo, mas deixem Deus os transforme por meio de um modo de pensar. Irmãos, algo interessante aqui. Deus vai começar uma transformação em nós. Ele começou, na verdade, essa obra, essa transformação em nós, através do nosso modo de pensar. Quem, naturalmente, pensaria assim, o meu inimigo está com fome, vou dar comida para ele. O meu inimigo está com sede, vou dar um copo de água para ele. Naturalmente, nós nunca pensaríamos isso. Para a gente fazer isso, é de fato necessário uma transformação no modo de pensar.
E isso aconteceu em Cristo. Ele é o nosso padrão. Então tudo aquilo ali só é possível porque nós fomos transformados em Cristo. A nossa mente foi feita nova. Por mais que ainda lutamos contra o pecado e o egoísmo, e ele vai falar sobre tudo isso depois, que a gente já leu. Mas essa transformação no nosso modo de pensar. Lembra que nós lemos no começo do capítulo, lá no começo da mensagem, capítulo 1, versículo 28? Antes, eles tinham, e nós tínhamos, um inútil modo de pensar. Que modo era esse? Nós não precisamos de Deus. E Deus nos entregou, então, a sua forma inútil de pensar. Tá bom, então faz o que você acha que você deve. E as pessoas foram vivendo as suas vidas distante de Deus. Curiosamente, ele chega nesse ponto, depois de falar tudo o que Cristo fez por nós, ele chega aqui e fala assim, houve uma transformação aí no seu modo de pensar. Houve uma virada. Agora o seu modo de pensar não é mais esse modo inútil que o mundo tem. É o modo de pensar que valoriza as coisas de Deus, que é aquilo que agrada a Deus. Quando fazemos isso, irmãos, o resultado, nós experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A vontade de Deus, ela é sempre boa. A vontade de Deus, ela é sempre agradável. A vontade de Deus, ela é sempre perfeita. Ainda que, para nós, não pareça naquele momento. A gente precisa entender isso. Às vezes as pessoas tendem a pensar que, então eu vou fazer a vontade de Deus e aí só vai vir coisa boa na minha vida. Olhando do ponto de vista de Deus, sim. Mas olhando do meu ponto de vista, às vezes não vai ser coisas do que eu quero. Puxa, eu queria isso, mas eu tenho que falar não para isso, porque não é o melhor para mim. Porque eu sei que isso não é a vontade de Deus, isso não agrada a Deus, isso não vai ser bom, isso vai ser mal para mim. Quando Deus nos orienta, irmãos, a buscá-lo e a adorá-lo, quando nós buscamos, o resultado é bom para nós. O resultado vai fazer bem para nós. E Deus sabe disso. Por isso que Ele quer que a gente busque a Ele. Se Deus achasse que tivesse alguma outra coisa que seria melhor para nós do que Ele mesmo, aí Ele ia falar para a gente buscar aquilo. Só que se tivesse alguma outra coisa que fosse melhor para nós do que Deus, então esse já não seria Deus. A vontade de Deus é perfeita. É interessante essa ideia de perfeita. A vontade de Deus ela é completa. Não tem como melhorar. Isso aqui tá bom, Deus. Isso aqui que o Senhor fez é legal, é joia, mas podia ser. Não existe isso diante da vontade de Deus. Ela é perfeita. É aquilo que tinha que ser. E aquilo é o que a gente precisava. E aquilo é o que é bom para nós. Se a gente volta lá, alguns capítulos, lá no capítulo 8, o que a gente lê lá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente volta lá. 3 capítulos a gente vai ver. 4 capítulos a gente vai ver isso. Que às vezes não é do jeito que eu queria. Mas Deus usa cada uma das circunstâncias para o bem. Para o meu bem. Deus usa para o seu bem. Irmãos, tudo isso então exige, é uma súplica do apóstolo Paulo, é uma súplica de Deus a nós, que a gente busque ao Senhor e o adore, e busque a Ele, e honre a Ele, e ame a Ele, e viva essa mente transformada. E a gente só vai aprender como fazer isso estudando as Escrituras, estudando a Bíblia. Porque o nosso pensamento natural vai para longe de Deus. O mundo está tentando comprimir o seu cérebro e dizer isso aqui é bom, mas nós precisamos dessa renovação da mente, dessa transformação da mente todo dia. Isso é possível através das Escrituras, desse tempo de oração que ele falou, não parem de orar. Do nosso relacionamento com Cristo. Então nós precisamos disso. Nós individualmente, nós como igreja, nós como famílias, nós precisamos disso. Buscar ao Senhor, orar ao Senhor. Nós precisamos disso. Só algumas coisas que eu coloquei aqui sobre o que eu aprendo nisso tudo. Coloquei 6 coisas aqui. Primeiro, olhando para esse texto todo, eu preciso me lembrar das misericórdias de Deus sobre mim. Misericórdia de Deus sobre mim. Ele fala, busquem ao Senhor por causa de tudo que Ele fez por vocês. Eu me lembro da misericórdia de Deus por mim. Isso me move. Isso me impulsiona. Isso
né? Me leva. Eu preciso me lembrar das misericórdias de Deus por mim e me aproximar dele. 2, preciso olhar para essa vida com os olhos de Deus. Com outros olhos, com os olhos de Deus. Então, a lente com que eu olho para as circunstâncias acontecendo ao meu redor precisa ser o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer, o que Deus está planejando, qual é o propósito de Deus para isso. Essa precisa ser o meu olhar para aquilo que eu estou vivendo, né? 3, isso só é possível, esse olhar e se lembrar de tudo isso aqui, só é possível com uma mudança na forma de pensar. Deixa eu dizer para você, você já teve isso quando você creu em Cristo. Ele renovou, ele purificou, ele tirou aquilo que tampava a sua visão. Hoje você consegue enxergar. A gente vai aperfeiçoando esse modo de pensar conforme a gente vai lendo as Escrituras. Conforme a gente lê a Bíblia, conforme a gente cresce no relacionamento com o Senhor através da Bíblia. A gente vai percebendo formas de pensar erradas e vai corrigindo. Então, só é possível viver tudo isso, olhar para a vida com os olhos de Deus, se a gente mudar a nossa forma de pensar, que já começou. Deus já começou essa obra em nós. Agora nós precisamos ir aperfeiçoando isso através das Escrituras, esse modo novo de pensar. Outra coisa que eu vejo aqui nesse parágrafo todo é que a doutrina, isto é, a teologia, que nós vimos nos primeiros 11 capítulos, em todo lugar, em qualquer lugar, a teologia ou a doutrina deve me levar a viver, a transformar a minha atitude. Paulo está mostrando agora como viver com base em tudo que ele nos ensinou já nos capítulos de 1 a 11. Então, irmãos, nós buscamos teologia, nós buscamos doutrina. É legal? É legal. Só pelo conhecimento não serve para nada. Ele precisa nos levar para mais perto de Deus. Ele precisa nos levar a amadurecer. Precisa nos levar a transformar a nossa atitude, conforme estudamos nas Escrituras. 5. Quando eu conseguir ver a vida dessa forma, minhas prioridades e a satisfação que eu tenho vão mudar. Eu preciso entender isso. Que quando eu olhar para esse texto, né, e eu perceber que eu consigo ver a vida dessa forma, como Paulo está descrevendo ali, as minhas prioridades vão ser diferentes. Eu vou mudar os valores. Vou pensar em outras coisas antes do que naquelas que eu estou pensando hoje. Ou eu vou estar mais satisfeito com algumas coisas que eu não estava antes. E vou estar insatisfeito com outras. Por exemplo, eu vou estar satisfeito talvez com as coisas que o Senhor me dá e vou estar insatisfeito com a minha vida de oração, de leitura bíblica. Eu vou pensar, puxa, eu preciso conhecer mais, eu preciso amar mais, eu preciso buscar mais. Insatisfeito no bom sentido, tá? O desejo de buscar mais. Então, as minhas prioridades vão mudar e a minha satisfação também vai mudar. 6 e último, o mundo, tudo ao redor, estão o tempo todo tentando comprimir, sufocar a nossa mente. O tempo todo. Precisamos renovar, então, constantemente a mente, renovar a nossa atenção, se rededicar a Deus. Ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, que agrada a Deus. Esse é o culto racional de vocês, as versões diziam assim. Este é o culto consciente de vocês. Esse é o momento de adoração individual, consciente de cada um de nós. O mundo, nós precisamos dessa renovação todo dia, porque só é possível com essa renovação da minha mente, da forma como eu penso. Me rededicar a Deus todo dia. Irmãos, uma tarefa para essa semana, uma prática para a gente viver essa semana, eu decidi colocar aqui para vocês o seguinte. Esses são textos do livro de Romanos. Aí eu vou sugerir para você ler, a gente pode postar lá no grupo depois, mas eu vou pedir para você ler. Você pode ler como você quiser. Eu decidi dividir aqui só para você falar assim, nossa, é muito texto. Então eu resolvi dividir aqui para que você leia um pouquinho por dia. Então, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí você lê aqui Romanos 1, versículos 16, 17 e 28. Aí o capítulo 3, versículo 23. Aí na terça você lê Romanos capítulo 5, versículo 8 e o capítulo 6, versículo 23. E aí na quarta você lê o capítulo 7, versículos 24 e 25 e o capítulo 8, 18, 28 e 39. Aí depois na quinta o capítulo 10, versículos 8, 9 e 14. Depois o capítulo 11, versículos 25, 34 e 36. E aí na sexta-feira você lê esse texto nosso, capítulo 12, versículos 1 e 2. Lê.
Pensa sobre ele. Percebe o que está acontecendo diante de tudo que nós vimos aqui já? Né? Tenta lembrar, de repente, se você estava em algum dos sermões que a gente falou sobre esse texto também, tenta lembrar, de repente, aquilo que foi falado, se você lembrar. Ou simplesmente olha para o texto e vê o que o Senhor está dizendo. Né? Tenta entender aquilo. Ok? Esse é o desafio para nós pensarmos sobre isso nessa semana, tá? De meditar, né? Ler e pensar sobre o Senhor. É pouquinho, média de 4 versículos, 5 versículos por dia. Um dia são só 2 versículos. Ok? Vamos orar, pedindo que o Senhor nos ajude.